Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos novamente. Que bom estarmos juntos, dando continuidade ao estudo que a gente vem fazendo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar um outro capítulo, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Extraordinário ensinamento. Está contido lá nas bem-aventuranças ensinadas por Jesus. O primeiro item que nós vamos analisar é injúrias e violências. Comportamentos do homem primitivo. Lembrando aqui, precisamos nos afastar desse tipo de comportamento. Já não nos cabe mais agirmos como agíamos lá atrás, antes do conhecimento do Evangelho, antes do conhecimento da doutrina espírita. Não pode mais esse tipo de comportamento refletir a nossa intimidade, porque nós refletimos através de nossas palavras, através de nossas ações, o que está dentro da gente. Se ainda estamos tendo reações de violência, injúrias, intolerância, precisamos fazer uma reflexão profunda em relação à nossa intimidade. Algo ainda está errado, porque se eu estou me debruçando nos estudos do Evangelho com a vontade sincera de aprender e de colocar em prática os ensinamentos do Cristo, eu preciso muito policiar o meu comportamento. Jesus ensina isso nesse item de análise que nós vamos passar agora. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Que ensinamento extraordinário! E Jesus já está apresentando aqui a destinação da sociedade, da nossa sociedade, a destinação da terra. Possuirão a terra aqueles que serão brandos, que atingirão esse grau de desenvolvimento dos seus sentimentos. E também serão chamados de filhos de Deus, aqueles que se tornarão pacíficos. Essa é a nossa destinação. Isso não quer dizer, meus irmãos, que nós não somos filhos de Deus hoje, tá bom? Porque a partir do momento em que fomos criados por Ele, Ele é o nosso Criador, nós somos filhos de Deus, mas como ainda somos muito limitados, ainda nos deixamos levar muito pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pelos interesses pessoais e assim por diante, estamos distantes do significado de filhos de Deus que Jesus apresenta aqui. Filhos de Deus aqui tem um significado mais amplo, tá? Só para a gente compreender. Não que não sejamos, somos desde que quando fomos criados. Mas aqui, filhos de Deus, para aqueles que já se reconhecem como filhos de Deus, pelas suas palavras, pelos seus gestos, pelos seus comportamentos. Porque reflete o amor que está contido dentro de si, na condição de filhos de Deus, e o Pai é amor em sua perfeição absoluta, nós também refletimos a imagem do Pai, no sentido figurado do sentimento, o sentimento do amor, que nós precisamos nutrir, estimular e cada vez mais para que ele se irradie para todos que estão ao nosso redor. Aí serão reconhecidos como filhos de Deus, filhos do amor absoluto que reflete, que irradia o sentimento do amor para o seu próximo. É somente nessa consideração profunda que Jesus
colocou aqui na bem-aventurança, filhos de Deus. No início da apresentação, Kardec apresenta o ensinamento que está lá no Evangelho de Mateus, que consta, não matareis, e todos aqueles que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. E Jesus acrescenta, não só ter esse comportamento violento em relação ao próximo, de tirar a vida do próximo, de ceifar a vida biológica do seu próximo, que não deve ser feito, que isso contraria a lei de Deus. Mas ele complementa aqui que aquele que também se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Ou seja, o comportamento de violência com o próximo também trará consequências terríveis para nós, porque reflete o sentimento que nós carregamos. Então, agir com violência, agir com maledicência, palavras ferinas que machucam, palavras que conduzem pessoas para o caminho equivocado, diante de interesses pessoais, são todos comportamentos que contrariam as leis de Deus. E Jesus diz isso, porque lá atrás não matar era suficiente, porque nós, a sociedade daquele tempo, da antiguidade, era muito brutalizada. Então, só de ser limitado o seu comportamento agressivo para não tirar a vida do outro, já foi um grande progresso. Mas nós já estamos numa outra fase, onde precisamos compreender que não matar é o básico, é lógico, não ceifar a vida do outro, não tenha dúvida em relação a isso, mas também não ofender, não agredir verbalmente ou fisicamente, não denegrir a imagem do outro, difamar, injuriar, proferir palavrões, xingamentos. Daí o grande ensinamento de Jesus, porque esse comportamento também não está de acordo para os filhos de Deus. Não está de acordo para aqueles que pretendem justificar essa denominação, essa indicação de filhos de Deus. Somos filhos de Deus? Então, esse comportamento, se ainda estamos fazendo, nos afasta dele. Não é o comportamento esperado por ele. Olha que interessante esse ensinamento. Então, por isso que, ao tempo de Jesus, na sua bem-aventurança, ele especificou que a nossa destinação está na brandura de comportamento e de sentimento. Está no comportamento pacífico. Ser pacífico, meu irmão, não é ser omisso. E para ser pacífico tem que ter muita coragem. Ao contrário do que os outros pensam, que o pacífico é covarde, tem medo. De maneira alguma, pensamento totalmente equivocado dos ignorantes. Porque ser pacífico significa você manter uma postura equilibrada diante da adversidade, diante da agressividade que se aproxima da gente, diante da contenda. Manter essa postura, esse sentimento de ser pacífico, de levar a paz para aqueles que estão degladiando, brigando, discutindo, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Então, aquele que está disposto a agir seguindo os ensinamentos de Jesus, acima de tudo, ele é muito corajoso, ele é muito fiel ao aprendizado, é muito fiel aos ensinamentos de Jesus, às suas convicções de brandura e de paz que está nutrindo nos seus corações. Precisamos fazer isso em nossos corações. Ter esse comportamento e essa postura diante da agressividade do mundo, diante da impaciência do mundo,
diante da intolerância que muitos se apresentam dessa forma, da incompreensão do seu próximo, manter a postura e o equilíbrio psicológico, emocional e espiritual, que somente obrando, que somente aquele que traz a paz consigo é capaz de manter e evidenciar e de colocar em prática diante das adversidades. Então, a coragem é inerente a esse comportamento de levar a paz, de agir com esse sentimento, de ser pacífico, de ser brando, tratar o outro com educação, tratar o próximo com respeito, enxergando no outro um irmão, muitas vezes equivocado, mas um irmão. Tem que ter muita postura e força e estar conectado com a espiritualidade superior, com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Criador. Aí compreendemos o comportamento do Filho de Deus, colocando em prática o que aprende, diante da adversidade, diante do outro que ainda age na ignorância. Jesus disse que esse comportamento serão daqueles que possuirão a terra, filhos de Deus. É inerente à nossa evolução espiritual. Somos espíritos imperfeitos em aprendizagem, numa escola hoje, encarnados, que nos dá a possibilidade do aprendizado no relacionamento com o outro, observando o que o outro faz, se for errado para nós não fazermos, se for o certo para seguir o caminho correto, imitar aquilo que é certo, aprendendo a nós e mudando aquilo que nós estamos fazendo de errado. Mas é preciso muita coragem para olhar dentro de nós e ver aquilo que é preciso mudar, para atingirmos aquela condição que Jesus nos ensina de nos tornarmos espíritos puros, perfeitos. Lá na frente, vamos passar por muitos processos de depuração dos nossos sentimentos e de aprendizagem, estimulando a nossa inteligência. E nós vamos seguindo por esse caminho. Porque Jesus nos ensinou o maior de todos os mandamentos, que é o sentimento do amor, que deve ser estimulado em nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Então é o sentimento do amor. Só que nós somos tão pequeninos ainda que se a gente focar só nesse sentimento do amor, que é o absoluto, nós patinamos, temos muita dificuldade. Jesus ensinou para que nós exercitemos o amor de parte por parte. Quando nós perdoamos, estamos exercitando o amor. Quando nós agimos com respeito, estamos exercitando o amor. Quando nós somos brandos, quando nós somos tolerantes, compreensivos com o nosso próximo, estamos exercitando o amor. Tudo isso lá na frente vai ser juntado. E aí nós vamos perceber que Jesus nos deu um instrumento de cada vez para que, juntando tudo, nós atingíssemos o sentimento do amor em sua plenitude. Esse é o nosso objetivo. O homem espiritual que nós estamos caminhando, é esse o objetivo da nossa sociedade, é esse o objetivo nosso, quando nós nos debruçamos nos ensinamentos para tentar nos esforçar em colocar em prática aquilo que é bom. Tem uma frase, um pequenino texto ao final desse item que nós estamos analisando, extraordinária. Eu vou fazer a leitura. Quando a lei de amor e de caridade
for a lei da humanidade, quando, ou seja, vai ser um dia em sua plenitude. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz, pela expulsão dos maus. Tudo caminha para isso. A providência divina, o Criador, estabeleceu mecanismos, situações para que a gente vá se aprimorando cada vez mais, lapidando esses sentimentos que nós carregamos, estimulando o sentimento de amor, para irradiar de nós pequeninos para o nosso próximo. Aí está a nossa destinação. Não é outro caminho senão esse. Desde quando fomos criados, somos capacitados para isso. Só que nós passamos por lapidação, desenvolvimento, estudo, erramos, aprendemos, sofremos, conquistamos, merecemos e vamos trabalhando isso. Tudo sob a orientação de Deus e de nosso Mestre Jesus, que nos mostrou o caminho que nós estamos seguindo. E os esclarecimentos agora da doutrina espírita, que deixa bem claro sobre as consequências do nosso comportamento. Então nós temos mecanismos para nos estimular ao caminho do bem, a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Meus irmãos, que capítulo extraordinário que nós estamos começando. É importante a análise do nosso comportamento, como dissemos lá atrás, né? Será que nós ainda não estamos agindo como homens e mulheres primitivos? Vamos pensar nisso. Está na hora de darmos um passo à frente. E o ensinamento está aqui. O caminho foi mostrado por Jesus. Nós temos que olhar para ele, ter coragem e começar a dar passo após passo no sentido indicado pelo nosso Mestre. Esse é o recado de hoje. Vamos à oração de encerramento? Nos abençoe, Mestre, e nos fortaleça, que tenhamos a coragem necessária para enxergar em nós aquilo que ainda precisamos modificar, adequando aos ensinamentos que o Senhor nos deixou e às leis do Criador, e que possamos assim seguir os vossos passos e nos tornando pessoas melhores a cada dia. Abençoe os nossos familiares e amigos, levando a eles a consolação de que todos nós precisamos. Assim seja. Meus irmãos, forte abraço.